Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este grande evento. É o Fórum do Desenvolvimento ABDE 2026. Meu nome é Adalgisa Pires, eu sou uma mulher branca, olhos castanhos, cabelos encaracolados, castanhos. Hoje eles estão soltos na altura do meu ombro. Estou usando um vestido bege claro, salto alto, e nós estamos aqui reunidos na Arena BB, em Brasília. Um auditório que tem o formato circular, né, com as cadeiras dispostas ao redor de um palco central, onde acontecerão as nossas conversas ao longo do dia. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal oficial da ABDE no YouTube, com interpretação em Libras. Assim, apresentam comigo este evento Brenda Rodrigues, que alternará com João Feliciano. Bom dia para você que nos acompanha online. É muito bom ter você aqui com a gente. Aliás, aproveitando, vocês já devem seguir os canais oficiais da ABDE no LinkedIn e no Instagram, não é? Então, cada registro feito aqui no nosso evento, fotos, vídeos, nós pedimos que marquem os perfis oficiais da ABDE, por favor. E vamos começar. Nós chegamos a essa 11ª edição do principal evento do Sistema Nacional de Fomento, promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento, ABDE, e pelo Banco do Brasil. Esse encontro conta com o apoio da FINEP e da cooperação alemã por meio da GIZ. E esse fórum deste ano traz o tema da arquitetura financeira internacional aos fundos públicos nacionais, caminhos para o desenvolvimento, que nos convida a olhar para esse presente, mas, sobretudo, para as escolhas que precisam ser feitas daqui para frente. Então, ao longo desses 2 dias, nós vamos compartilhar experiências, reflexões, estratégias para o financiamento do desenvolvimento do nosso país. Com uma trajetória iniciada em 1969, a ABDE reúne hoje 35 instituições financeiras de todo o Brasil. Juntas, elas formam o Sistema Nacional de Fomento, que é o SNF, que é um dos pilares do financiamento ao desenvolvimento. Então, é por isso que este fórum é tão importante, tão relevante, porque ele é o nosso espaço para debater e, principalmente, construir soluções. Então, para oficialmente iniciar o nosso evento, nós convidamos o vice-presidente de Negócios, Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil, senhor José Ricardo Saceron. Por favor, bem-vindo. Nós também convidamos, claro, a presidenta da ABDE, senhora Maria Fernanda Coelho. O secretário executivo do Ministério das Pequenas e Microempresas, senhor Tadeu Alencar. Acabamos de receber a informação, o senhor Tadeu teve um compromisso de última hora e não pôde estar conosco, mas nós vamos dar sequência, porque nós convidamos também o presidente da FINEP, senhor Luiz Antônio Elias. Bem-vindo. O diretor da GIZ Brasil, senhor Jochen Quinten. E a representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, senhora Anete Kilmer. Bem-vinda. Muito bem. Agora, então, para oficialmente dar as boas-vindas a todos vocês, nosso anfitrião, o vice-presidente de Negócios, Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil, senhor José Ricardo Saceron. Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos ao Banco do Brasil. Aqui é nosso espaço arena, que a gente chama de nossa roda viva. Então, é onde nós fazemos muitas das nossas reuniões e eventos é um espaço onde a gente abre a palavra para as pessoas para intervir, para colocar sua opinião, né, além obviamente, de quem participa aqui. Bom, queria cumprimentar a Maria Fernanda, presidente da ABDE, o senhor Luiz Antônio Elias, presidente da FINEP, a Anete, nossa parceira do BID, e o senhor Joaquim? Jochen Quinten, diretor da GIZ Brasil, desculpa. E cumprimentar todos os presentes, representantes de bancos, agências de desenvolvimento, colegas do Banco do Brasil e de todo o Sistema Nacional de Fomento. É uma honra a gente sediar e receber vocês aqui neste momento para discutir um tema tão importante, né, como dos fundos e agências de desenvolvimento. E esse é um espaço
Eu vou ler aqui para não esquecer nada, tá, Maria Fernanda? É um espaço importante para a reflexão do Sistema Nacional de Fomento. O fórum extremamente qualificado, com todas as agências, com várias agências e bancos de fomento e bancos de desenvolvimento do Brasil, além de representantes internacionais que têm parcerias importantes conosco, com os vários bancos aqui do Brasil, e o papel desses bancos e desses institutos, dessas instituições para fomentar o desenvolvimento brasileiro, que a gente sabe que é fundamental. O tema dessa edição é a Arquitetura Financeira Internacional aos Fundos Públicos Nacionais. A gente trazer a experiência, a gente já teve ontem um estudo, a apresentação de um estudo a esse respeito, trazer a experiência dos fundos internacionais para a nossa atuação aqui no Brasil, além de discutir e debater o que a gente pode, dentro do Brasil, melhorar na atuação dos bancos, das agências, institutos de desenvolvimento e bancos e os fundos que já existem. Nós vivemos hoje num contexto global de muita incerteza. Hoje temos algumas guerras acontecendo no mundo que têm impacto muito forte, né, na economia de vários países. E temos o grande desafio climático no mundo inteiro, né, que nos coloca o desafio e a obrigatoriedade de discutir saídas, de oferecer saídas para um desenvolvimento cada vez mais sustentável, de maneira que a gente preserve o meio ambiente, ao mesmo tempo que nós preservemos a humanidade, que, no final das contas, é disso que se trata, né? E os fundos públicos e os fundos híbridos, integrando recursos privados com recursos públicos, desempenham um papel e desempenhar um papel fundamental na história brasileira. A gente tem vários casos, a gente estava lembrando o BNDES, com o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que financia indústria, infraestrutura e desenvolvimento de longo prazo e financiamento de longo prazo. Temos a Caixa, com financiamento à moradia, saneamento e outras com recursos do Fundo de Garantia. O próprio Banco do Brasil é participante desse sistema com o FCO, a representante da Sudeco daqui, a Luciana. Né, a gente faz a gestão do Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste, o BASA, com o Norte, e o BNB, Banco Nordeste do Brasil, com FNE, dentre vários outros, FINEP e várias outras instituições que têm as suas atribuições. E nós sabemos que o Brasil não teria chegado a várias posições que ele chega hoje, como, por exemplo, ser um dos 3 maiores produtores de alimentos, exportadores de alimentos do mundo, se não tivesse fundos públicos e recursos públicos destinados a essas frentes. Só que, neste momento da história mundial e da história brasileira, a gente precisa repensar a finalidade desses fundos e novas frentes para atuar, principalmente em função da questão climática, que é fundamental, da sustentabilidade, que é fundamental nós tratarmos nesse momento. Nós sabemos que o sistema está no vídeo da BDE, né, que mais de 70% do crédito de investimentos realizados no Brasil de longo prazo são garantidos pelas instituições públicas, agências de desenvolvimento e bancos públicos. E isso não é pouco, é fundamental, porque ajudou os nossos bancos de desenvolvimento, ajudaram a construir a estrutura da economia brasileira como ela existe hoje, e é fundamental que a gente permaneça desta maneira. O Banco do Brasil, eu já falei do FCO, que nós administramos, e a gente tem aqui um fundo chamado FGO, Fundo Garantidor de Operações, que originalmente foi criado para financiar micro e pequenas empresas, o Pronamp, e hoje tem várias outras destinações, inclusive de políticas públicas criadas recentemente pelo governo e que são garantidas por este fundo. E daqui a pouco a gente vai lançar aqui um selo de reconhecimento, o FGO vai lançar um selo de reconhecimento FGO,
que é para incentivar e para reconhecer as instituições que fazem a utilização desses recursos da melhor maneira de governança, da melhor maneira de aplicar, a melhor maneira de investir lá na ponta para as entidades e para as frentes definidas no FGO. Então, é muito importante a gente lançar, nesse momento, esse reconhecimento, né? E, finalmente, eu acho que é importante lembrar novamente da questão climática. Nós vivemos alguns eventos muito significativos no Brasil, as enchentes do Rio Grande do Sul em 2024, esse ano em Minas Gerais, a seca na Amazônia, né, que todos nós vimos, que era impensável ver os rios amazônicos com filete de água, né? Então, nós precisamos obrigatoriamente, com os fundos de desenvolvimento, os fundos criados, a gente aplicar recurso na recuperação, reflorestamento e de uma agricultura mais sustentável, que este é o papel do Banco do Brasil, é o principal financiador da agricultura, recuperação de áreas degradadas, reflorestamento e, ao mesmo tempo, nas várias atividades econômicas, nós temos, com estes recursos de desenvolvimento, a gente fomentar novas práticas em todas as atividades humanas e todas as atividades econômicas. Então, é importante, nesse momento, nós continuarmos esse debate, porque ele não está iniciando, ele já existe, né? Nós temos frente de bioeconomia, frente de recuperação de áreas degradadas, tem frentes criadas pelo Ministério da Fazenda recentemente, o EcoInvest, que um dos objetivos é recuperar áreas degradadas, reflorestamento, e está lançando uma nova chamada, a próxima vai ser sobre bioeconomia. Então, a gente utilizar recursos públicos, políticas públicas, fomentar o desenvolvimento sustentável através de fundos que sejam criados. Foi anunciado na COP recentemente o TFFF, Florestas Tropicais para Sempre, que, se de fato tiver os recursos anunciados, a gente terá uma frente muito importante de recuperação e de preservação e de sustentabilidade, e criaremos outros fundos e teremos novas frentes aqui pelo futuro. Então, Fernando, obrigado por ter escolhido o Banco do Brasil aqui, esta sede, para fazer esse fórum, essa 11ª edição do fórum. A gente agradece a presença de todos vocês e sabemos que deste debate pode originar muitas propostas, muitas proposições, muitas frentes a propor, principalmente para governos e governo federal e estadual, parceiros nossos que atuem conjuntamente, né? Que este é o objetivo da ABDE, né? Quando a gente reúne todas essas instituições, e este é o nosso objetivo de longo prazo e no dia a dia. Então, bom evento para todos vocês. Acho que eu já falei demais. E aí devolvo a palavra para Brenda. Obrigado a todos vocês mais uma vez. Muito bem, agora tem a palavra o presidente da FINEP, senhor Luiz Antônio Elias. Muito bom dia a todas e todas. É uma enorme satisfação para a FINEP estar presente a este evento, e eu quero cumprimentar a todos a mesa e todos que aqui estão, na pessoa da Maria Fernanda. Muito obrigado pelo convite. É importante esse evento estar se realizando um dia após o balanço que foi feito pelo presidente Lula, que mostra o ambiente macroeconômico que estamos vivendo hoje, um processo de solidificação da camada do investimento produtivo, a modernização tecnológica que está acontecendo na economia brasileira e a retomada de um processo de inserção internacional com muito mais capacidade nas cadeias produtivas internacionais. E é dentro desse ambiente que trago alguns anúncios também. A FINEP ontem, como uma política de Estado que o presidente Lula tem afirmado permanentemente, teve capitalizado o seu capital social, portanto, o aumento do seu capital social, que vai permitir o acesso a cerca de 25 bilhões de reais no período de 26, 27, 28. Ou seja, uma realidade importante para a nossa
centralidade dessa agenda de ciência, tecnologia e inovação na articulação que temos feito com as instituições parceiras. Mais ainda, esta decisão do presidente Lula nos traz um alcance e uma importância de planejar, olhar à frente e olhar o futuro desse Brasil. O presidente, ao determinar essa questão, nos colocou claramente que era importante também olharmos as assimetrias regionais do país. E é isso que estamos fazendo. Estamos também trazendo para vocês uma importante informação que é: vamos aumentar o limite do crédito do InovaCred, ou seja, o crédito descentralizado, que atende tão consideravelmente à realidade brasileira, as micro e pequenas empresas, e impulsiona esta articulação com o sistema dos bancos públicos. Isso quer dizer que nós vamos colocar mais 2,1 bilhões de reais, o que chegará a totalizar em 2026 3,6 bilhões de reais em recursos em articulação com os bancos. Mais ainda, nessa distribuição do orçamento, olharemos a dimensão regional, ou seja, aqueles bancos que atuam no Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão um impulsionar maior nessa proposição. Tivemos um destaque também para a disponibilização de 100 milhões de reais do orçamento para o mais produtivo, ou seja, olhar a eficiência energética na ponta das cadeias produtivas brasileiras. Nesse contexto, Maria Fernanda, ganha relevo a articulação que temos feito com o BNDES, com os agentes públicos, com o BNDES, com todas as instituições públicas, na construção de uma agenda que não só reduz as assimetrias, mas que impulsione as cadeias internas brasileiras, olhando a coordenação, especialmente, dos instrumentos estabelecidos. Um último ponto que queria destacar é a importância e salientar, que eu acho que será debatido aqui, da última Pintec. Ela nos traz um desafio, porque, ao mesmo tempo que estamos elevando a nossa capacidade de recursos, instrumentos articulados, coordenação e estruturação com as cadeias internas, a Pintec nos mostra que ainda temos uma defasagem muito grande para atingir a fronteira do conhecimento. E, nesse sentido, o BNDES e a FINEP colocaram, nos últimos anos, algo em torno de 71 bilhões de reais no processo de inovação. Isso representa um patamar significativo de avanço, quando, na realidade, comparado ao período anterior, saímos quase 6 vezes mais do que estava colocado para o processo inovativo do período anterior. Por fim, quero destacar que o fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação, especialmente com a atuação dos bancos públicos e dessa articulação integrada do Sistema Nacional com as fundações de amparo à pesquisa, nos permite consolidar um novo ciclo de investimento, baseado na valorização, especialmente do conhecimento científico, na expansão da capacidade produtiva e na perceber o que é de importante nas cadeias produtivas brasileiras. A FINEP, em articulação com um conjunto de instituições aqui representada, em especial com a BDE, e quero aqui de público agradecer a importância da BDE na construção de toda a agenda voltada para a temática de ciência, tecnologia e inovação, reafirma seu compromisso com o projeto de país, que reconhece o tema de ciência e tecnologia como pilar de um desenvolvimento mais justo e mais soberano. Muito obrigado, que tenhamos um grande evento, com grandes resultados para a sociedade brasileira. Obrigado, Maria Fernanda, e a todos. Agora, com a palavra, o diretor da GIZ Brasil, o senhor Jochen Quinten. Bom dia a todos. Excelências, autoridades aqui presentes, colegas da mesa principal, ainda que não tenhamos mesa aqui. Cumprimento especialmente também colegas do Brasil e da Alemanha, senhoras e senhores. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria estar hoje aqui como diretor da GIZ, da Agência de Cooperação Internacional Alemã. Se olhamos ao nosso entorno, concordaremos que estamos em um mundo cada vez mais interconectado, mas também marcado por desafios globais profundos. Se olhamos aos desafios, às mudanças climáticas, se olhamos a pobreza persistente, desigualdades crescentes, também grandes tensões geopolíticas. Nesse cenário, no meu olhar, torna-se cada vez mais importante fomentar parcerias e a cooperação internacional entre aliados para um desenvolvimento sustentável.
Brasil, Alemanha e a União Europeia mantêm há décadas uma parceria estratégica baseada em confiança, valores compartilhados e objetivos comuns. Brasil e Alemanha são aliados-chave para o avanço de agendas globais como a Agenda 2030 ou o Acordo de Paris. O tema central de hoje nos convoca a uma reflexão profunda e urgente da arquitetura financeira internacional aos fundos públicos nacionais, caminhos para o desenvolvimento. Este lema não é apenas um título, é um roteiro para o futuro sustentável que todos nós buscamos. O Brasil, como a maior economia da América do Sul, é líder destacado na transição ecológica, posiciona-se no epicentro dessa agenda. Vocês demonstram na prática como fundos públicos nacionais podem catalisar transformações reais, promovendo a proteção das florestas, fomentando a inclusão social em periferias urbanas e modernizando infraestruturas resilientes ao clima. Acredito que a GIZ, atuando no Brasil há mais de 60 anos, em nome, entre outros, do Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, BMZ, conjuntamente, entre outros, com o Banco Alemão de Desenvolvimento, KfW, tem sido uma parceira estratégica nesse ecossistema. Nossos projetos conjuntos já mobilizaram bilhões de reais. Pense somente no apoio ao Fundo Amazônia, onde ajudamos a aprimorar mecanismos de governança e atração de investimentos internacionais, ou nas iniciativas como o BNDES para financiamentos verdes e energia renovável. Ao longo dos 6 anos de cooperação conjunta, agora entre ABDE e GIZ, avançamos no fortalecimento do alinhamento do sistema financeiro com os objetivos de sustentabilidade social, ambiental, climática e econômica, tanto quanto na disseminação de conhecimentos práticos sobre financiamento sustentável. Destaco o desenvolvimento da metodologia ODS, que permite avaliar portafólios à luz dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O do Score ASG, voltado à análise de critérios ambientais, sociais e de governança no Sistema Nacional de Fomento. Essas parcerias provam uma verdade fundamental. A arquitetura financeira global, como instituições como o FMI, o BID, deve fluir estruturadamente para fundos nacionais ágeis, adaptados à realidade local. Recordamos as lições da pandemia e da escalada da crise climática. Elas revelaram fragilidades, mas também oportunidades. Fundos internacionais podem fornecer os recursos iniciais, mas em nos fundos públicos nacionais, como o Fundo Amazônia, os emergentes fundos de transição energética, que o impacto se multiplica. Aqui, Brasil e Alemanha podem liderar uma aliança inovadora, trocando conhecimentos sobre blended finance, onde capital público alavanca o privado, desenvolvendo ferramentas de risco compartilhado para projetos de alto impacto ambiental, e escalando modelos bem-sucedidos. Imaginemos um futuro em que esses fundos não só financiam, mas transformem sociedades. Fundos inclusivos, equitativos, verdes e tecnologicamente avançados, alinhados a objetivos de desenvolvimento sustentável. Este Fórum de Desenvolvimento é o palco ideal para mapear esses caminhos concretos e conjuntos. Como GIZ, estamos comprometidos e prontos para acompanhar essas iniciativas com conhecimentos, experiência técnica e capacitação para atores financeiros. Convido a todos, governos, bancos, sociedade civil e setor privado, a sairmos daqui com compromissos tangíveis. O momento é agora para um Brasil mais próspero e um planeta mais sustentável. Desejo debates inspiradores, networking produtivo
e, acima de tudo, resultados que impulsionem o desenvolvimento. Vamos em frente, juntos, pelo desenvolvimento. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, senhora Annette Kilmer. Bom dia a todas, bom dia a todos aqui presentes e conectados. Cumprimento a todas as autoridades ilustres presentes em nome da presidenta Maria Fernanda e do vice-presidente Sacerão, aqui rodeados por excelentes parceiros. No mundo do teatro, dizem que o formato de arena, de Theatre in the Round, é o espaço mais dinâmico e interativo para uma peça de teatro, mas também o mais exigente para quem está no palco. Porque você vai ser escutado, analisado, observado por todos os ângulos. Acho que não tem um formato melhor para esse fórum, que estamos aqui unidos hoje e amanhã para analisar os fundos de política pública. Essa aposta conjunta numa reflexão, num debate e, sobretudo, na criação de conhecimento sobre instrumentos tão importantes para o desenvolvimento do Brasil e de como, de perspectiva de setor público, de setor privado e do sistema de fomento, podemos melhorar, é essencial. Como já foi apresentado aqui pelos colegas, estamos numa fase de grandes transformações e também de diversas incertezas. Então, é um momento muito oportuno para refletir sobre que funciona, que não funciona, que temos aprendido já no longo do caminho, mas também, e acho que aqui é importantíssimo o rol da ABD, este espaço para experimentação, para inovação, que nos dá pistas para onde deveríamos ir, considerando que estamos nestes momentos de incerteza, que estamos enfrentando, por exemplo, vamos ser escutadas, temas das mudanças de climáticas, que a gente hoje não tem a resposta de como vai ser esse futuro. Então, como a gente pode, juntos, preparar-nos para que os sistemas que temos, os incentivos que temos, os apoios, mecanismos que temos, especialmente na parte financeira, atrair investimento, fomentar o desenvolvimento das empresas, especificamente do Brasil, como podemos ter as condições para melhor reacionar e tomar, inclusive, proativamente antecipar que está por vir. Então, esse fórum é um momento muito oportuno, é um formato extremamente oportuno e espero que saímos daqui com novas reflexões, novas luzes sobre o que temos aprendido desta experimentação. Eu vou destacar aqui duas oportunidades que temos trabalhado. Provavelmente muitos de vocês já conhecem o laboratório, que estamos faz já um bom tempo liderando juntos aqui com a ABDE, e a CVM e a GIZ também temos feito parte deste esforço, que abre um espaço para experimentar. A experimentação é um espaço absolutamente crítico neste momento, porque, de novo, a gente não sabe para onde estamos indo. Então, a gente não pode sentar, pensar no modelo perfeito, e quando temos um modelo perfeito, o mundo já mudou e já não está mais perfeito. Então, essa possibilidade de experimentar e de abordar essas questões com mente aberta, baseado em dados, refletir, recolher os dados, monitorar e ver o que podemos aprender e que informação nos dá para o futuro, absolutamente fundamental. Então, muito feliz de apoiar este espaço de aprendizagem e fomentar conhecimento. E também, obviamente, temos o grande luxo, a grande honra de trabalhar com muitos aqui presentes, o Banco do Brasil, com a FINEP, com o BNDES, Desenvolve São Paulo,
BDMG, BRD, nome de siglas. Então, estamos muito felizes de ter a oportunidade e contar com essas parcerias, que vocês também dão este espaço dentro das operações de explorar. E a curiosidade, a inovação, a exploração e a reflexão baseado em dados com objetividade de um debate construtivo é fundamental para poder avançar e construir cada vez mais melhores soluções para este mundo de transformação e incerteza que estamos encarando. Então, desejo um ótimo evento, que seja definitivamente não o fim desses debates, mas um ótimo começo, já com primeiros concretos resultados saindo dessa sala, dessa arena, hoje e amanhã. Muito obrigada e um excelente evento. E agora, com a palavra, a presidenta da BDE, a senhora Maria Fernanda Coelho. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar o Saceron, vice-presidente do Banco do Brasil, nosso anfitrião. Uma experiência, essa arena aqui para todos nós e todas nós. O Johan Kitten, da GIC, a Anete Kilmer, do BID, Luiz Antônio Elias, da FINEP. Cumprimentar a todos que estão aqui conosco, a nossa diretoria da BDE, equipe técnica da BDE, agentes públicos, privados, sociedade civil e os que nos escutam, então, online. Uma alegria esse 11º Fórum. É o nosso espaço mais importante em termos de debate acontecendo neste ano, e traz uma temática que, para nós, é uma temática muito cara na associação, que é o tema dos fundos públicos. Nós temos um grande desafio na BDE. A associação ela é congregada pelas agências de fomento, os bancos cooperativos, bancos públicos nacionais, a FINEP, o SEBRAE, e nós temos um grande desafio, que é o financiamento de longo prazo, né, e termos instrumentos inovadores que tenham a eficácia necessária para que a gente possa responder às necessidades que estão colocadas. Especialmente, o Brasil sediou ano passado a COP30 e nós vimos a necessidade de tratar o enfrentamento aos eventos extremos. O Saceron citou a seca, citou as cheias, e o financiamento, né, de longo prazo ele tem esse grande desafio, que é a sua tarefa estruturante, né, em relação a esses temas. Nós temos alguma urgência em relação às nossas cidades. A BDE, nesse ciclo que nós estamos na presidência, nós temos 2 grandes focos. O primeiro é o tema das cidades sustentáveis. Olhar os ODS com toda a perspectiva que eles trazem, né, trazendo uma resposta em termos da mobilidade verde, do saneamento, da moradia digna, da infraestrutura, de fato, o direito à cidade. Então, é pensar de que maneira todo o Sistema Nacional de Fomento poderá dar uma resposta. E o segundo é exatamente o tema que nós estamos debatendo hoje, não é? Que são os fundos de políticas públicas e a sua capacidade de responder a essas necessidades. Nós tivemos uma experiência no Brasil, uma experiência dramática no Rio Grande do Sul, não é? Que todos e todas nós acompanhamos, e nós vimos a importância de termos, por exemplo, um fundo garantidor para o Rio Grande do Sul, e teve a capacidade de dar uma resposta muito rápida, possibilitando que o Estado, então, tivesse uma recuperação, inclusive, do seu PIB maior do que o PIB do Brasil. Então, a gente percebe que ter instrumentos que possam dar suporte a esses desafios, contando com o Sistema Nacional de Fomento, com as instituições financeiras, com a sua capilaridade, com a sua presença nacional muito importante. Dentro do eixo das cidades sustentáveis, nós temos, e ontem foi bem importante também na nossa Assembleia, nós firmamos convênios com a Sudam e com a Sudeco. Está o desenvolvimento regional. Ainda temos uma assimetria muito grande em termos de desenvolvimento das regiões do Brasil. Então, nós temos, então, essa responsabilidade de buscar regiões centro-oeste, norte e nordeste, cada vez mais impulsionar, não só do ponto de vista da inovação, da ciência e tecnologia, mas de toda a infraestrutura necessária para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável. Penso que há 2 elementos no tema dos fundos públicos nacionais que os tornam um instrumento de boa qualidade fiscal.
é o fato de você ter a focalização e a transparência. Quando você tem fundos públicos nacionais, você tem a capacidade de ali observar de forma muito clara a aplicação desses recursos e você tem a condição também de ter uma transparência, um acompanhamento pela sociedade civil da aplicação correta desses recursos. Então, eles trazem uma perspectiva e a nossa expectativa, e acredito que chegaremos lá, é hoje, nesse momento, nós superarmos alguns dogmas, alguns conceitos pré-concebidos em relação aos fundos públicos nacionais. Para o mundo em mudança, nós temos a clareza de que é fundamental, cada vez mais, e possibilitada também pelo ambiente democrático em que vivemos, um ambiente onde nós temos uma relação privilegiada com organismos multilaterais, temos parcerias importantes que são colocadas, esse é o momento exato. É o momento em que o Brasil, em 2026, o Saceron, só um parênteses, ele fez referência ao FAT e ao FGTS. Agora, em 2026, o FGTS completa 60 anos. E como foi inovadora essa possibilidade da criação de um fundo, e a gente vê 60 anos depois esse reflexo. Ontem tivemos possibilidade de conhecer experiências da Alemanha, da Irlanda, da Coreia, na qual você tem possibilidades dos fundos, desde o investimento em infraestrutura, como também o tema da securitização das dívidas e, principalmente, de parceria também com o setor privado. Então, acho que é um momento onde a gente pode explorar de forma bastante intensa e positiva, esses elementos. Além disso, aqui na BDE, nós vamos fazer também três lançamentos, 3 importantes lançamentos para nós. O primeiro deles é em parceria com o BID, nós estamos já na 12ª edição. Nós vamos consolidar um instrumento, e é um eixo da associação, é promover debates, reflexões, estudos, para que nós possamos ter um estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento no país. Então, promovido com o apoio da CEPAL, do IPEA e do Sistema OCB, o prêmio tem essa possibilidade, o prêmio ABDE BID, de possibilitar, aproximar a academia, o setor público, o setor privado, para que possamos, então, pensar o desenvolvimento de forma sustentável, inclusiva e inovadora. O segundo já foi citado pelo Saceron, que é o selo de reconhecimento do Fundo Garantidor de Operações, o selo FGO. Ele induz boas práticas, cria um ciclo virtuoso de transparência. Então, o nosso sistema, o Sistema Nacional de Fomento, que é orientado a resultados, essa premiação, esse selo, ele reconhece, não só quem performa bem, mas também para o que é justo e o que é estratégico. E o terceiro é o Observatório do Crédito para o Desenvolvimento, que nasce com uma ambição de se tornar um espaço, não só para que possamos trabalhar os dados, que são dados públicos das instituições que atuam no Sistema Nacional de Fomento e que vão prover, então, essas informações, mas, principalmente, de conteúdos que possam permitir que você olhe não só o custo que está, vamos dizer assim, atrelado aos fundos, mas, principalmente, os seus benefícios e os impactos para a sociedade. Acredito que esse espaço do observatório, que estaremos trazendo numa plataforma única, ela dará subsídios estratégicos para o setor público, o setor privado, os órgãos reguladores, os órgãos fiscalizadores, para que a gente possa, então, conhecer com profundidade o impacto que esses fundos trazem na vida das famílias, das empresas e das cidades brasileiras. Então, entendemos que esse tema dos fundos públicos nacionais, do ponto de vista estruturante, da nossa perspectiva de ter um Brasil cada vez mais justo e sustentável, ele ancora, do ponto de vista do sistema financeiro, do Sistema Nacional de Fomento, uma estratégia que queremos cada vez mais ver consolidada em nosso país. Muito obrigada. Com nossos sinceros agradecimentos às autoridades que participaram deste momento de abertura do nosso fórum, gostaria de pedir gentilmente que se posicionassem para fazermos um registro desse evento. Uma foto, por favor.
Lembramos mais uma vez que todos estão convidados a qualquer registro feito aqui no nosso fórum. Vocês podem, por gentileza, marcar os canais oficiais da ABDE no LinkedIn, no Instagram. E agora sim, nesse momento, registrando aí as autoridades que abriram mais uma edição do Fórum do Desenvolvimento ABDE.